Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luterana de Interlagos. Hoje queremos dar prosseguimento à série Questões Apologéticas. Questões Apologéticas número 8, Fé versus Razão. É um questionamento. Será que a fé deve sempre estar contra a razão contra a fé? Vejamos neste nosso vídeo de hoje. Antes de mais nada, como introdução, precisamos compreender o que é fé. Precisamos compreender o que é razão. De acordo com a definição do dicionário Oxford, fé é a confiança absoluta em algo ou em alguém. De acordo com este mesmo dicionário, razão é a faculdade de raciocinar, de compreender, de depreender, de julgar a inteligência, de ponderar. Perceba que, aparentemente, são duas definições bem distintas. Enquanto que fé trata de uma confiança absoluta em algo ou alguém, razão é uma tentativa de se compreender, de se analisar, de julgar, de ponderar. Portanto, são dois movimentos que, ainda que não sejam antagônicos, são diferentes. Porque a fé ela trabalha com uma certeza de confiança, enquanto que a razão ela trabalha com um estudo, com algo que precisa ser analisado. Mas será que fé deve sempre estar contra a razão e a razão contra a fé? Fé e razão são antagônicas? É este o nosso primeiro questionamento dentro desta questão maior, fé e razão de hoje. Há muitas pessoas que pensam que sim, que de fato a fé ela não se coaduna com a razão não se coaduna com a fé. São coisas distintas, diferentes, não cabem na mesma frase. Será mesmo? E dentro dessa questão de fé e razão entra também a questão ou a disputa, a discórdia, a polêmica entre ciência e religião. Será que a ciência sempre estará contra a religião e a religião contra a ciência? Analisemos. Segunda questão, fé é coisa apenas de crente? Sabemos que normalmente esse adjetivo crente, ele é usado de uma forma pejorativa, né? Alguém quer recriminar ou até desprezar uma pessoa que é adepta de alguma religião e chama essa pessoa de crente. Especialmente é alusivo aos cristãos, aos evangélicos, né? Claro que para a fé cristã, ser crente não é nenhum xingamento. Nós que somos cristãos não deveríamos nos incomodar com este adjetivo. Todavia, muitas vezes, como se acaba utilizando desse vocábulo de uma forma pejorativa, acaba que nós temos essa impressão, né, que alguém está nos ofendendo. Agora, há exemplos que demonstram que a ciência ela também trabalha com hipóteses e que muitas das quais não podem ser provadas apenas pela razão ou pelo método científico. Ah, mas como assim? A ciência só trabalha com aquilo que é certo. Quem disse? Volta e meia nós percebemos que cientistas defendem o uso de algum alimento, porque esse alimento é milagroso e cura a doença e faz bem para determinada parte do nosso corpo. E semanas depois, meses depois, vem uma nova pesquisa rebatendo aquela primeira pesquisa, dizendo que esse alimento ele faz mal para determinadas partes do nosso corpo e para determinadas pessoas e enfermidades.
Então perceba como a ciência ela precisa trabalhar com aquilo que se chama de hipóteses, que ainda que não seja fé, não é algo que é certo. Quer um exemplo? A teoria do Big Bang. Você se lembra o que foi ou o que é a teoria do Big Bang? O mundo teria surgido do nada em uma explosão. A Bíblia ela não defende e nem se contrapõe, basicamente, né, a essa doutrina ou a essa teoria, né, melhor dizendo. Claro que a explicação bíblica vai ser um pouco diferente, mas não impediria em tese que o Big Bang estivesse correto. O meu ponto, portanto, não é rebater o Big Bang aqui, até porque nós teríamos que fazer uma outra espécie de estudo. É importante apontar que uma série de formulações da teoria do Big Bang não podem ser repetidos por um método científico. Até se tentou fazer isso e se tenta fazer isso, mas até agora o homem não conseguiu chegar a esse ponto. Portanto, são muitas hipóteses que pessoas estão acreditando para embasar a teoria do Big Bang. Se não é fé, não é somente razão. Ainda que as hipóteses trabalhem com a razão, não é algo que é certo, que é certeza, certo? Ponto 3, ou questão 3. Razão é coisa apenas de ateu? Será que apenas aqueles que não são teístas, aqueles que não creem, trabalham com a razão? Ou pessoas que creem também podem utilizar a razão? O resumo da primeira tábua dos mandamentos, presente no Antigo Testamento, reafirmado por Jesus, dá conta de que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, ou em uma outra tradução vai aparecer de toda a mente. Percebe como que este mandamento, que é o mandamento mais importante, ele está apontando para o fato de que nós precisamos crer em Deus, mas não apenas crer de coração, não apenas crer de alma, mas também com a mente, com o entendimento. Portanto, a razão, ela também é utilizada por aqueles que creem. Um quarto ponto, uma quarta questão, teologia é uma ciência? E aí nós vemos até aí nessa ilustração, né, um cientista bem clássico, né, com uma roupa branca e está segurando em sua mão um microscópio. Enquanto que há, aparentemente, um pastor, um homem que foi consagrado ou se consagrou a Deus, segurando um livro, quem sabe uma Bíblia, em suas mãos. Se observarmos a ciência como uma definição fechada de algo que pode ser medido, mensurado, analisado, experienciado, dificilmente poderemos classificar a teologia como ciência. Afinal, se a teologia é a junção de duas palavras do grego theo, Deus, e logia, estudo de Deus, é impossível medir, mensurar, analisar e explicar Deus em toda a sua plenitude. Portanto, se nós utilizarmos essa definição fechada de ciência, teremos que dizer: teologia não é uma ciência. Por outro lado, se observarmos o estudo teológico como um estudo do fenômeno religioso e de como o ser humano busca captar Deus, então logo chegaremos à conclusão que sim, a teologia ela é uma ciência. E o curioso é que se alguém estudar teologia em um seminário luterano, ou se estudar teologia em um seminário católico ou em um seminário batista, ele terá 3 percepções diferentes de Deus. E isso estamos falando apenas de denominações cristãs. Imaginem vocês se estivéssemos tratando aqui de denominações não cristãs. Quantas percepções diferentes de Deus não chegaríamos?
Portanto, a teologia ela é sim uma ciência, no sentido de que o ser humano está buscando captar quem é Deus. E apesar dele ter várias respostas, ter elaborado várias respostas diferentes, é sim uma ciência. Questão 5. A razão prejudica a fé? Será que raciocinarmos demais, pensarmos demais, isso tudo pode trazer prejuízos à fé? É interessante como, se nós buscarmos no texto bíblico a melhor definição de fé, teremos lá o registro no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é a certeza das coisas que não vemos. Portanto, parece que ter fé é simplesmente caminhar em um campo completamente desconhecido e com venda nos olhos. Mas nós não podemos ter essa visão de total antagonismo entre fé e razão, porque existem outros textos bíblicos que vão apontar uma outra perspectiva. E porque será muito difícil expressar essa certeza que a fé nos traz sem o uso da razão. Portanto, não dá para nós dizermos que a razão prejudica a fé. Pelo contrário, a razão ela vai até auxiliar, ajudar na fé. Agora, e o contrário? A fé prejudica a razão? Para muitos céticos, a fé não pode de forma alguma se misturar com a razão, muito menos com a ciência, porque se isso for feito, não haverá mais ciência, não haverá mais razão. Mas o que nós falamos antes? O que não se observa é que todo conhecimento científico, antes de ser testado e comprovado, precisou de um período de elaboração de hipóteses, que se não é fé, se é algo racional elaborar hipóteses, nós precisamos compreender que sem essa elaboração de coisas que ainda são incertas, não existe ciência, não existe até mesmo o método científico. Portanto, retornando à questão, a fé prejudica a razão? Não. A fé até pode ajudar na razão, desde que depende do contexto, obviamente, né? Em certas coisas, nós sabemos, né? Existem certos remédios que são destinados a determinadas doenças. E existem doenças até que não possuem remédio, só possuem vacinas. E aí como é que eu posso chegar e falar, toma esse remédio aqui, tenha fé que você vai se curar? Até existe isso, né? É curioso que até existe o que se denomina de efeito placebo. Não sei se você sabe, mas quando um medicamento está sendo desenvolvido, existem uma série de testes. E aí eles pegam, vamos supor, 100 pessoas, 50 pessoas tomam o medicamento, 50 pessoas tomam outra coisa, tomam uma pílula de farinha. E aí o que vai ser analisado? Se as 50 pessoas tiveram melhora ou tiveram cura devido ao medicamento, e as outras 50, se elas tiveram melhora, se elas tiveram cura mesmo sem tomar o medicamento. E muitas vezes o que é apurado? Que até mesmo as pessoas que tomaram medicamento de farinha, que não constituía toda a substância do medicamento correto, elas às vezes também são curadas, têm melhora, por aquilo que se chama de efeito placebo. Então, a fé nesse sentido, até mesmo, ela pode ajudar na cura. Isso está provado cientificamente. Agora, a fé prejudica a razão? Dependendo do contexto, até pode prejudicar. Podemos dizer isso. Mas não necessariamente, né? Seguindo, chegamos a um ponto 7 que eu queria apresentar 3 versículos que apontam que a razão é importante. Nós já vimos um, eu vou repetir esse versículo, mas teríamos ainda mais 2 a apresentar. Bom, o primeiro versículo é aquele que dá base a esses nossos estudos de quinta-feira, que é a apologética, defesa da fé.
1 de Pedro 3, versículo 15 diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Portanto, se eu creio e eu quero apresentar a minha fé para alguém que não crê, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar doutrina. Eu vou falar no que eu creio. Eu vou utilizar a minha razão, a minha racionalidade também. Portanto, nós percebemos que esse texto que embasa a nossa defesa da fé apologética, ele é um texto também que demonstra como a razão é importante para não somente crermos, mas para apresentarmos a nossa fé para aquele que não crê. Romanos 1, versículo 20 diz: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma para dizerem: não existe Deus, porque é só olhar para a criação, para os animais, para as plantas, para o céu, para os seres, os astros celestiais, os mares, os rios, que ali está a digital de Deus, o dedo de Deus. Portanto, o que nós percebemos nesse texto é que os seres humanos, eles vão captar Deus, ou ao menos a criação de Deus, pela razão, certo? E o último texto é aquele que eu já citei, Mateus 22:37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, com todo o entendimento. Portanto, poderíamos ainda citar outros textos, mas esses três acho que já nos ajudam bastante em apontar que na Bíblia, na fé, existe uma importância crucial para a razão. Agora, oitava questão: a razão não tem mais importância que a fé? Muitas vezes, no meio científico, no mundo de forma geral, é essa a ideia que se tem, que a razão ela tem uma importância muito maior do que a fé. Será? A verdade é que nós podemos dizer que nem a razão é mais importante que a fé e nem a fé é mais importante do que a razão. Em termos humanos, pelo menos. No âmbito espiritual, nós sabemos que é diferente, porque, conforme nós temos no texto bíblico, nós somos salvos, justificados por Deus por meio da fé. E não qualquer fé. Fé no seu Filho. Fé em Cristo Jesus, que veio ao mundo, que encarnou, que morreu por mim, que morreu por você, que morreu por todos os nossos pecados. E é isso que nos salva. E a fé, portanto, ela é um instrumento no qual nós recebemos todas essas dádivas que Deus tem para nos dar. Contudo, em termos humanos, a melhor maneira de observarmos fé e razão é compreendermos que ambas possuem importância para momentos distintos, para momentos diferentes. Portanto, elas não se contradizem. Elas não estão em um ringue lutando uma com a outra. Pelo contrário, a melhor coisa é nós unirmos as duas em busca do melhor entendimento e da melhor percepção daquilo que está ao nosso redor. Nossa fé, portanto, não será e nunca será cega. Nossa fé jamais será cega. Se fosse assim, Deus não precisaria ter se revelado em Jesus, tampouco ter deixado para nós uma revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada. E é por isso que nós devemos nos esforçar em estudar a sua palavra, pois isso nos trará não apenas um conhecimento cognitivo na nossa mente, mas crescimento espiritual. Fé e razão, portanto, estarão caminhando juntas, nunca separadas e nunca antagônicas, brigando uma com a outra. Concluindo, fé e razão, elas se completam. Enquanto que a ciência tem uma importância ímpar
para explicar como os fenômenos naturais ocorrem, e aí entra a importância da razão, a ciência, a razão, possuirá limitações no que se refere ao porquê e à origem das coisas. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Sol, a ciência tem capacidade de explicar como que o Sol funciona, quantos graus o Sol queima, ou está queimando a quantos graus, qual é a capacidade de iluminação do Sol, qual é a distância do Sol para a Terra e para outros planetas, né? Portanto, existe uma importância ímpar para a ciência, para a razão. Por outro lado, a ciência e a razão não vão explicar por que o Sol está ali. Ou quem criou o Sol? Ou desde quando o Sol existe? São questões mais difíceis de serem apuradas pela razão, pela ciência. Questões como por que estamos aqui? Por que existe vida apenas na Terra? E tantas outras ficarão sem resposta. A ciência ela tem a capacidade de apontar. Existe vida na Terra, né? No sistema solar apenas na Terra. E talvez em outras galáxias há vida em outros planetas, mas ainda não se conseguiu averiguar totalmente se isso é possível. Agora, muitas questões ficarão sem resposta. Não há como responder a todas as questões. Já a fé será muito útil, não apenas para a nossa salvação. Claro, essa é a importância maior da fé, mas especialmente para explicarmos aquilo que a ciência ela não explica. Todavia, a fé isolada sem razão pode nos fazer cair em um abismo sem retorno. E daí a importância das duas caminharem juntas e se completarem, certo? Fé inimiga da razão, fé contra a razão, razão contra a fé. Esqueça tudo isso. Na verdade, ambas foram criadas por Deus, ambas servem para o propósito de deixarem a nossa vida muito melhor. Não podemos viver sem racionalidade, sem pensarmos, sem refletirmos. Não podemos viver sem fé, e muito menos chegar à vida eterna sem ela. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida, para a sua família. Continue seguindo o nosso canal Igreja Luterana de Interlagos. Comente, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por estar participando, assistindo, comentando, curtindo. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.